Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu espero que estejam na mais perfeita saúde, que estejam em casa aí, aproveitando este momento que temos que ficar de quarentena para estudar, conhecer um pouco mais sobre espiritualidade, meditar e buscar elevar o seu padrão vibracional. Bem, hoje eu trago para vocês aqui um vídeo falando sobre as perguntas deixadas no canal. Eu esperei um pouquinho para fazer o vídeo para juntar um pouquinho mais de perguntas e então agora vamos lá bater um papo. Até depois da vinheta. Temos a pergunta do Adriano, que é uma pergunta muito semelhante a um outro que deixou aqui como o gato contra o opressor. Acredito que seja a mesma pessoa com dois perfis diferentes. A pergunta é a seguinte: a tendência é ver o que quando se está lúcido fora do corpo? Bom, a tendência é ver uma infinidade de coisas. Depende muito do nível de vibração aonde você está no momento aonde você se deslocou, tá? Você pode, por exemplo, ao sair do corpo, ser levado para uma assistência extrafísica pelos amparadores, então você verá aí o local dessa assistência, né? Por exemplo, um amparador pode levar você para uma assistência num acidente que possa ter ocorrido. Nesse momento, por exemplo, que é um momento de pandemia, né? Há uma grande mobilização no plano espiritual e você pode então aí ser convocado para ajudar com suas forças mais densas devido, né, a estarmos encarnados, então temos uma densidade energética maior que é de grande utilidade para os amparos extrafísicos. Você pode simplesmente ver o seu quarto normal como ele é, né? Se você se projetar no duplo do seu quarto, você vai ver exatamente como ele é. Você pode se projetar no seu quarto e ver coisas que não estão no seu quarto físico, devido a formas, pensamento que você possa ter criado. Tá? Então é muito variado e depende muito. Você pode ver entidades espirituais. Isso é muito amplo, tá? Mas, digamos assim, que o mais comum mesmo, para quem está começando a ter práticas de projeção astral, é que você veja exatamente as coisas como estão, tá? Esse é o mais comum. Quando você se desloca para fora do seu corpo com consciência mesmo, com total consciência, você vai ver ali o seu quarto da mesma forma que você vê no físico. Isso para não criar nenhum atrito para quem está aprendendo. Os amparadores procuram nos manter neste local mesmo e que a gente vá então aos poucos despertando mais a nossa consciência e conseguindo alçar voos maiores, tá? Mas assim, as primeiras projeções normalmente você vai ver o seu próprio quarto. E assim você aos pouquinhos vai progredindo, tá? Agora, claro, isso não é uma regra, né? Tem pessoas que quando se projetam já na primeira vez vamos parar lá em alguma cidade astrafísica, como o nosso lar, por exemplo, que é uma das cidades, das várias cidades astrafísicas que existem, né? Então, isso depende muito, tá? Depende do objetivo, depende se alguém está lhe dando um amparo do outro lado, enfim, depende muito, tá? Continuando então, o Aldibert, que tem aqui um símbolozinho da estrela de Davi, ele fala o seguinte, que no outro dia de manhã, ele escutou um barulho muito alto, com uma vibração na cabeça, e escutando aquilo ele simplesmente forçou para se levantar e, e conseguiu, né? Mas era muito difícil, pois o corpo me puxava de volta com uma força magnética me puxando para o corpo. Eu tinha que fazer muita força para me soltar. Eu consegui, depois de fazer bastante força, e conforme ia me afastando do corpo, ficava mais fraca essa força magnética que me segurava. Então saí totalmente e imediatamente pulei e comecei a voar. Isso é muito bom mesmo. Mas logo depois voltei para o corpo, sem querer. Sei lá o que aconteceu, eu voltei e acordei na mesma hora.
Isso acontece muito mesmo. Quando a gente está naquela área aonde existe a atuação do cordão de prata ali, que é, digamos assim, uns 3 metros de diâmetro, mais ou menos, existe uma atração muito forte para o corpo que dificulta a movimentação e até a lucidez. Por isso que é legal que quando a gente sai do corpo, a gente se afaste rapidamente do corpo para que melhore a lucidez e esse lastro energético não nos puxe de volta para o corpo físico. Se você ficar muito próximo do corpo, você é tracionado de volta para o corpo, tá? Isso acontece muito. E vencer essa barreira aí é bem chatinho às vezes, né? Você meio que vai se arrastando, parece às vezes, como naquele sonho onde você corre, corre e não se mexe. É por causa devido a esse lastro energético que tem aí muito próximo ao cordão de prata, tá? Claro, quando você se afasta, a lucidez vai melhorando também, é bem normal, tá? E esse relato que ele deixa aqui é bem interessante, que mostra exatamente isso aí, tá? Continuando então, ASMR, ele fala aqui que hoje à tarde eu tentei fazer e aconteceu assim. Ele está se referindo ao vídeo das técnicas, a técnica mais eficiente que eu já experimentei, né? É um vídeo que foi bastante assistido aí e é um vídeo bem que para quem quer uma técnica que seja realmente eficiente e fácil de fazer, eu recomendo que assista esse vídeo. Bom, ele diz a seguinte: eu deitei umas 16 horas e e dormi. Acordei e pensei em ter a projeção astral. É bem isso aí que tem que fazer, sabe? Você dá uma deita, relaxa, dorme, mas com a mente fixa no que você quer fazer quando você acordar, que é a projeção. Então, ao acordar, você não se mexe e tenta fazer a prática. É bem isso aí que ele fez. Acordei e pensei em ter projeção astral e em me manter consciente. Virei na posição decúbito dorsal e fiquei parado. De repente eu tive a paralisia do sono. Eu escutei 2 unidos nos meus 2 ouvidos, senti meu corpo vibrando e quando tentei me mexer, pois fiquei com medo de ter alucinações, já tive diversas paralisias do sono, e realmente, quando a gente fica ali no estágio hipnagógico, vem as alucinações hipnagógicas, e aí a gente começa a ver muita coisa e pode ficar meio perdido ali, tá? Eu tentei fazer as técnicas e tentei girar e não deu. Tentei rolar pro lado e não deu. Tentei levantar os braços, não deu. Eu estava suando muito, coração acelerado e confesso que eu estava com medo. Aí deixou tomar um pouco ali a ansiedade, o medo. Aí complica, prejudica, dificulta muito. Minha pergunta é: em uma paralisia do sono, com os unir nos ouvidos e o corpo físico paralisado, como eu faço exatamente para sair do corpo? Relaxo a mente, tento me acalmar ou só fico parado tentando ficar consciente? Aí é o pulo do gato, né? É aí que a coisa pega realmente, tá? Nesse momento, você tem que manter-se tranquilo, tá? No teu caso ali, eu vi que você ficou ansiado e com medo, né? E isso dificulta e realmente bloqueia a projeção. É difícil aí a conseguir a projeção, tá? Mas você tem que relaxar, deixar acontecer, tá? E, o que eu digo quando é deixar acontecer é não ficar com aquela ansiedade do que vai acontecer, mas ficar consciente naquele momento ali presente, tá? E aí sim você procura tranquilamente, sem aquela ansiedade, mas tranquilamente procura flutuar, sair para fora do corpo. Tenta sentir essa flutuação, tá? É muito importante procurar sentir. Quando você tenta rolar, por exemplo, procure sentir esse rolar, tá? Dê uma grande ênfase a esse sentir. Então, tente rolar, não conseguiu, fica relaxado, calma, tranquilo, tenta flutuar, não conseguiu. Tem uma sequenciazinha de umas 5 técnicas e vai tentando fazê-las. Se nenhuma der certo mesmo, porque a ansiedade pegou, o medo pegou, simplesmente você relaxa e deixa dormir, né? E tente novamente depois. Tá? Ou você pode sentir que deu aquela ansiedade pegou
e você vê que não vai conseguir porque a ansiedade pegou e aí começa a acelerar o coração e você perde aquele estágio lá, você simplesmente relaxa e procura induzir o sono novamente, tá? Como aquelas vezes aonde você está precisando dormir, né, porque tem que acordar cedo no outro dia, então você deita na cama e induz o sono, leva ao sono, porque você precisa acordar cedo no outro dia. Então, faça a mesma coisa, induza o sono, força o sono, tá? Leva novamente o corpo ao sono. E quando você estiver quase caindo no sono, aí tente a técnica novamente. Se você dormir, não tem problema. Quando você acordar, você faz novamente, tá? Eh, Só que esse pulo do gato, como eu disse ali, ele é bem sutil realmente e vai requerer aí algum treinamento e algumas falhas. As falhas é a melhor forma que nós temos de aprender realmente como fazer a coisa, né? Então não se preocupe se você não conseguiu. Pense que naquele momento que você não conseguiu a prática, você está aprendendo como você deve fazer e os erros que você está cometendo. É uma questão de autoconhecimento, certo? Vamos adiante então. A Andressa Miranda, ela pergunta o seguinte: eu não consigo ficar de barriga para cima. Me sinto mais à vontade deitada de lado, até para dormir. Durmo mais rápido de lado. Será possível conseguir sair de lado? Consegue? Consegue sim, que eu também é a mesma coisa. Eu só consigo dormir de lado, tá? Só que assim, é justamente o desconforto que ajuda com que você mantenha um pouco mais a consciência. Se você estiver muito confortável, muito tranquilo ali para dormir, você vai dormir, né? Então, aí, claro, se você dormir, você vai ter que, quando acordar, realizar a técnica, né? Mesmo, não importa a posição que você esteja. Você acordou, você tenta a técnica para saída, tá? Não interessa como você está deitada. Mas se você quer fazer a projeção partindo de um relaxamento, se você deixar demais o corpo confortável, como deitado de lado, pode ser que você venha a dormir, tá? O que é muito mais comum de acontecer. Então, por isso que o decúbito dorsal ele é bom. Ele é bom porque não é uma posição com a qual você costumeiramente vai dormir, né? Então, essa posição faz com que você consiga, você vai ficar desconfortável um pouco, né? E vai fazer com que você entre no estado hipnagógico e não adormeça. Mas, se você não consegue realmente fazer a prática em decúbito dorsal, não tem problema. Pode fazer de lado. E melhor ainda se você fizer ela quando você acordar, tá? Mas, enfim, não tem problema, você pode fazer em qualquer posição. O Igor Almeida, ele também ele coloca um relato aqui bem grande, falando aí da prática dele. Eu não vou ler o relato dele inteiro para vocês aqui, para não ficar muito extenso o vídeo, né? Mas quem tiver curiosidade, aqui no vídeo Projeção de Corpo Mental, ele coloca ali o relato dele, tá? Ah, Adriane Fernandes, ela diz o seguinte, que ela conheceu faz pouco tempo o canal. Agradeço a dedicação em dividir seus conhecimentos. E eu agradeço muito que tenha vindo ao canal. Seja muito bem-vinda, né? Como eu sempre digo no começo, seja muito bem-vindos a este canal. E eu espero que você goste do que eu tenho a compartilhar. Então a Adriane, ela diz o seguinte: estou gostando muito. Gostaria de saber sua opinião sobre os prós e contras em pertencer a um grupo. Já trabalhei em centro espírita, já fui voluntária da Conscienciologia, já estudei na Nova Acrópole, mas sempre acabo saindo e me dedicando à pesquisa sozinha. Tenho a sensação de que todos os lugares nos limitam com suas visões. O que você acha? Realmente, esse é um assunto um pouco complexo de se falar até, Adriane. Pelo seguinte, os grupos, eles têm suas vantagens, de que você, ao participar de um grupo, você tem também digamos, um impulso para fazer as coisas, para praticar, porque quando você está trocando com outros, você se sente estimulada. Essa palavra que eu estava querendo dizer e não encontrei antes. Você tem um estímulo para realizar meditações, práticas, etc. Então, o grupo ele é muito bom para esse tipo de coisa, tá? Por outro lado,
O grupo realmente ele vai nos limitar um pouco a nossa visão, porque eles têm uma linha de pensamento e eles têm que manter aquela linha de pensamento, né? Então isso acaba realmente limitando um pouco a nossa visão. Eu acredito que cabe a nós, dentro de um grupo, não nos fecharmos, né? Se tu estás, por exemplo, num grupo espírita, a visão é aquela visão ensinada por Kardec, etc, né? Tem aquela linha de pensamento, mas isso não quer dizer que você não possa estudar de uma forma mais ampla. O que vai acontecer é que talvez você não vai conseguir expor esses pensamentos para os membros do grupo, né? Isso é normal, porque há muitas pessoas, elas, quando encontram um grupo, elas se fixam naquele grupo e não tem essa mentalidade mais universalista que você tem. Eu sou assim também, eu tive muitas dificuldades em me fixar num grupo e eu andei assim pulando muito de grupos em grupos justamente porque eu tinha essa dificuldade, porque eu tenho a minha busca ela é muito ampla, sabe? Eu tenho essa necessidade de conhecer. Então eu fui na Conscienciologia, eu fui em o Espiritismo também, e outros grupos, fui no movimento gnóstico, em vários grupos, e eu achei todos eles realmente muito legais, com muitas coisas interessantes e outras que eu não concordava, né? E essa necessidade de ter que aceitar aquilo que eu não concordava é que me dificultava muito, por causa dessa minha busca bastante ampla. Então, só que assim, eu vejo que a gente também, isso é uma coisa que a espiritualidade nos traz e tem que nos trazer, que é também a empatia pelo próximo, né? E a gente vê que aquela pessoa que está naquele grupo, no momento, se ela não enxerga além das paredes do grupo, isso é porque naquele momento é o que ela necessita, é a forma que ela necessita de enxergar as coisas, tá? Então a gente tem que ter a empatia de entender isso e exercitar a nossa paciência também. Às vezes as pessoas que nem eu, que nem você, elas têm uma sede muito maior de conhecer e que não é tão normal para as outras pessoas, né? Então a gente tem que ter essa empatia e essa paciência de entender as pessoas. Isso é um exercício. O grupo te dá também essa capacidade de aprender a conviver com o diferente, de entender os outros e entender a visão do outro, né? Isso você não vai ter sozinha. Ninguém tem sozinho ninguém aprende sozinho a capacidade de reconhecer os seus próprios erros, a capacidade de enxergar que talvez a sua verdade não seja a verdade, né? Que você pode estar errada, né? Que, sei lá, que se o outro está errado, né, que a gente tem que respeitar o outro também. Então eu acho que o grupo ele é legal e é interessante por esse motivo. Ele vai te dar essa oportunidade de você aprender a conviver com o outro, de você ter empatia, de ter paciência. Então eu acho que essa é a vantagem de um grupo. Eu sou Rosa Cruz e eu me mantenho nesse grupo porque eu acho que é um grupo muito mente aberta. Dentro da Rosa Cruz você tem toda a possibilidade de estudar de forma muito ampla. A Rosa Cruz não te fecha as portas para o estudo, então isso é muito legal. Porém, tem coisas que a gente discorda, tem coisas que a gente não pode falar dentro de um grupo, que as pessoas não vão entender. Então isso a gente aprende convivendo com os outros, e isso é legal, né? Tem contras? Tem, né? Você vai ter que se limitar muitas vezes. Eu digo se limitar não na sua pesquisa, porque isso você faz sozinho, você sempre vai fazer sozinho. A busca ela é individual, né? Mas você vai ter que se limitar às vezes com o que você vai expor, com o que você vai falar, né? Faz parte. E eu acho que aí é que está a beleza da coisa, né? A gente já veio para este mundo porque aqui é um mundo de diversidade que a gente não vai encontrar no plano extrafísico. Nos planos extrafísicos, nós temos uma vibração e nós vamos estar naquela vibração. Vamos ter que conviver com pessoas da mesma vibração. Aqui não, aqui a gente convive numa grande diversidade. E o grupo é justamente legal por causa disso aí. Certo?
uma outra pessoa aqui que se auto-intitula I'm So Sad. Nome não legal para você colocar, né? Você é triste. Por que você está tão triste? Mude o pensamento para pensamentos positivos. I'm so happy. I'm so happy. Tá? Mas enfim, ele fala o seguinte: posso dormir de qualquer jeito ou de barriga para cima? De qualquer jeito, tá? Já falei nisso numa outra resposta um pouco anterior, né? Então, tranquilo, tá? E, por fim, a última pergunta aqui diz o seguinte, é LZFF, né? Diz o seguinte, mas tipo acordar e se mexer, e se dependendo da posição e não conseguir fazer as técnicas, o que eu faço? Também já falei um pouquinho antes ali, se você, quando acordar de manhã, né, e se mexer, né, e perder aquele estado de relaxamento do hipnagógico, do hipnopômpico ali, você pode induzir de volta o sono, forçar o sono para tentar entrar de volta naquele estágio, né? Ou adormecer e tentar novamente depois, tá? Mas tem uma questãozinha aí que você deve prestar atenção. Às vezes você se mexe um pouquinho quando você se acorda, e isso não vai fazer com que você perca totalmente o estado de relaxamento, tá? Então, se você se mexer um pouquinho, mas sentir que ainda tá naquele estágio, você faça as técnicas, não deixe de fazer. Se você sentiu que despertou demais, que passou o ponto, o que você faz? Tente induzir o sono de volta. Relaxe e tente induzir, forçar o sono de volta. Você vai entrar de novo naquele estágio. E aí, quando você entrar naquele estágio, você faça as técnicas. Se adormecer, na próxima vez que levantar, que acordar, desculpa, você tenta a técnica, tá? É assim. Bom, pessoal, é isso aí, né, por hoje. Quero fazer um outro vídeo agora, aproveitando que a gente está aí nesse período parado, né, em casa, vou ver se eu consigo fazer um pouco mais de vídeos, tá? Então vou fazer um outro vídeo depois, conversando um pouquinho mais, quero fazer também umas indicações de livros para vocês. Eu baixei ali no Kindle alguns livros muito interessantes, quero indicar para vocês. Então, vou ficando por aqui, paz profunda, espero que todos vocês fiquem muito bem, vibrem alto, mantenham-se em meditações, orações pelo mundo, para que nós consigamos elevar as vibrações do mundo, passarmos por essa fase difícil. É uma fase de transição, nós estamos vivendo uma transição planetária, né? Então é um momento que determinadas coisas irão acontecer e faz parte dessa transição. E o que nós temos que fazer é manter nossos pensamentos positivos, tá? Manter nossa vibração alta e tentar despertar o máximo a nossa consciência. Fiquem com Deus então, pessoal. Até o próximo vídeo.